Boa noite, amigos da Rádio Opinião, mais um programa Segunda Opinião. A gente aqui está começando a ficar mal acostumado, só medalha de ouro. Ontem, a Valesquinha, hoje temos a honra de receber mais uma medalhista, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, Franciela Krasuski. Será que eu pronunciei certo? Boa noite, Franciela. Boa noite, quase, Franciela Krasuski. Krasuski. Você acabou de pronunciar para mim, mas ainda assim é Krasuski. Agora eu acho que acertei. Sim, na verdade eu nem corrijo mais, porque as pessoas, na hora de pronunciar, pronunciam errado mesmo. E até no Brasil, o Martinho, que sempre faz a parte de apresentação de prova, uma vez ele perguntou para mim como que pronunciava, eu falei, na hora da prova ele pronunciou errado, então para mim é super tranquilo. É muito complexo para nós, que falamos aqui uma língua de origem, né, do latim, que tem uma fonética diferenciada, às vezes agregar um pouco de outros troncos linguísticos. Sim. Mas, enfim, um prazer recebê-la aqui na Rádio Opinião. A gente vai contar um pouquinho aí dessa tua trajetória brilhante de uma atleta, toda a dedicação, esforço para se tornar uma atleta de alto rendimento, que já lhe rendeu uma medalha de ouro. Então, a gente está aqui hoje para contar essa história. Queria que você falasse um pouquinho para a gente onde é que começa, né? Porque, assim, num país onde hegemonicamente a gente tem as pessoas só falando de futebol, olhar para uma jovem inteligente que busca o seu espaço e, de repente, vai se dedicar ao atletismo. Onde é que começa aí esse sonho? Então, na verdade, eu sou nascida e criada em Valinhos, né, que é uma cidade do interior de São Paulo, e eu comecei no futebol. Como é tradição no Brasil, né, eu tenho uma irmã 2 anos mais velha, e ela sempre gostou de praticar esporte, então ela ia para os esportes e eu ia atrás. Minha mãe só deixava eu sair acompanhada, então ela me levou para o futebol de campo com 10 anos, e eu treinava com um time adulto de Valinhos. Na época, Valinhos tinha um time muito bom, e eu corria muito no campo, porém eu não conseguia chutar bola, porque eu ficava com medo, as meninas eram mais velhas, mais altas, e aí a professora perguntou para mim se eu fazia atletismo, mas na época eu não sabia o que era atletismo, eu olhei para a cara dela e falei, não, nem sei o que é isso. E aí eu treinei futebol de campo por 6 meses, depois não dava mais os horários, eu fui pro futsal, joguei futsal 1 ano, parei o futsal e comecei a jogar handball, que era a minha paixão. E aí, no handball, a professora percebeu que eu era muito rápida em quadra, e aí ela me convidou para ir numa competição de atletismo. Ela me chamou no canto, no final da aula, e falou assim, Franciela, vai ter uma competição em Americana, que é uma cidade próxima a Valinhos, e eu queria saber se você quer ir. Eu falei, bom, nunca saio de Valinhos. E para Americana, acho que eu vou. O que eu tenho que fazer? Eu perguntei para ela, porque eu não sabia o que era atletismo. E aí ela falou para mim, olha, você vai correr 600 metros. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa toda feliz. Pai, vou fazer uma competição de atletismo. Aí ele olhou pra minha cara, ficou olhando. O que é atletismo? Eu falei, pai, ela falou que eu tenho que correr. Ele falou, então, filha, faz o seguinte. E meu pai não sabia o que era atletismo. Isso com quantos anos? 11 anos. 11 para 12 anos. E aí meu pai falou assim, filha, faz o seguinte, sai forte, chega forte. Só que eu não tinha noção que 600 metros era uma volta e meia na pista. E eu fiz exatamente o que meu pai falou. Faltando, até o 500 metros eu estava liderando a prova, faltando 100 metros eu travei muito, desmaiei na chegada, me ralei inteira, ainda consegui competir o revezamento, ganhei medalha, mas aí eu falei, não, isso aqui não é para mim não gostei, e aí não quis mais saber. Isso em 2001, eu tinha 13 anos, na verdade. Aí eu peguei e falei, eu não quero mais. Ela falou, então tá bom. E aí minha professora de handball, ela faz atletismo até hoje. E aí ela fazia a nossa preparação física do handball na pista. E a gente ia para correr e fazer a parte física. E aí ela falou para mim, no ano seguinte, se eu não gostaria de começar a treinar atletismo, se eu não gostasse, eu poderia parar. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer segunda, quarta e sexta atletismo e de terça e quinta o hand. E aí foi quando eu conheci o atletismo e comecei a me apaixonar pelo atletismo. E aí, com 3 meses de treino de atletismo, meu treinador, que eu treino com ele até hoje, o Adriano Vitorino, percebeu que eu era muito rápida. E aí ele falou para mim, Franciela, é o seguinte,
Ou você fica no atletismo ou você fica no handball. Nos dois não dá, porque você é muito competitiva. Toda vez que você chega do handball, você chega machucada. Então, ou você escolhe um ou outro. Se você ficar no atletismo, você vai viajar com o atletismo, eu vou te federar e tá tudo certo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, tem a possibilidade de viajar, né? Então vamos pro atletismo. E aí, com 9 meses de treino, eu fui vice-campeã brasileira de uma categoria de 15, 16 anos e eu tinha 14 anos. Poxa, que bacana. E você observa bem como é que, assim, toda vez que a gente está conversando com um atleta aqui, com uma atleta vitoriosa igual você, que já tem uma história, já tem um nome escrito na história do atletismo nacional, aparece a figura do professor, né? Nessa formação do atleta, essa figura é sempre fundamental. Como é que você tem observado assim a formação de atletas no Brasil? Você tem visto, para o atletismo especificamente, você tem visto surgir assim? Você citou o nome também do seu técnico. Você tem observado que tem uma renovação no nome de novos treinadores, de novos profissionais para trabalhar nesse setor? Sim, tem aparecido bastante treinadores, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco mais. Até porque, como é um esporte que ainda não tem muita mídia, eu acho que está faltando um pouquinho mais. Eu acho que tem que ser levado mais para as escolas. Apesar que hoje as crianças só querem saber de videogame, computador, na minha época não era assim, né? Eu brinco que eu era um moleque de rua, porque eu não queria saber de ficar dentro de casa, eu ficava correndo e brincando na rua o tempo todo, meu pai ficava louco comigo. Então, mas hoje as crianças estão perdendo um pouco o interesse. E eu acho que isso tem desmotivado um pouco. Mas ainda tem ótimos professores de escola que até me mandam recado falando que eles estão tentando incentivar com projetos. E eu torço para que apareçam novos atletas, porque o Brasil precisa renovar mesmo os atletas. Nessa semana nós tivemos um treinador de basquete do Botafogo, aqui, o Léo Figueiró. Ontem, como eu comecei a falar aqui, a Valesquinha, hoje você. Em todos esses profissionais do esporte nacional, uma das coisas que sempre aparece assim é justamente essa questão da formação, né, da preparação. Você acha que, de alguma maneira, o esporte ele não seria um veículo importante no desenvolvimento desses jovens? Você já falou um pouco sobre isso aqui, né, do atletismo estar ao lado da escola. Mas o quanto você acha que, por exemplo, o atletismo pode ser importante para o desenvolvimento de um jovem que está numa escola na periferia? Então, na verdade, acho que todos nós sabemos que o esporte salva vidas. E é realmente, né? A gente sabe que tem muitas crianças que ficam na rua, vão por outros caminhos. Aqui em Valinhos já teve crianças que acabou indo para o atletismo e depois que eram de famílias mais humildes, que poderiam estar no caminho da droga. Então, eu acho que o esporte ajuda não só na parte de educação, disciplina, mas ajuda nesse fator de tirar as crianças, às vezes, das drogas, de um caminho errado para o esporte. Uma das coisas importantes que a gente costuma fazer aqui na Rádio Opinião, quando a gente resolve trazer pessoas do esporte como você, é que justamente a gente entende que vocês são vozes poderosas para o jovem que está, de alguma maneira, assistindo aqui a Rádio Opinião ou que possa ter contato com o esporte nacional. Aí, o nosso amigo Marcelo, que está participando conosco aqui da transmissão, falou assim, sou de Jundiaí, sou fã da Fran, tenho enorme orgulho do trabalho e de todos os desafios que ela supera ao longo da carreira. A gente já deve falar um pouco desses desafios, que um atleta de alto rendimento é obrigado a, né, obrigado a lidar, né? Mas eu acho que qualquer pessoa de qualquer segmento, em algum momento, vai ter que lidar com alguns desafios. Alguns a gente acha que é até justo e outros a gente acha que poderia ser evitado. E a gente já vai tocar nesses pontos aqui. Como é que você vê isso? O Marcelo dizendo que é seu fã.
Na verdade, assim, eu fico feliz, né? Eu falo que o que me motiva a treinar cada dia mais e querer chegar nas competições é poder motivar as pessoas, é receber mensagens de carinho dizendo que as pessoas estão me acompanhando, que gostam de ver meu treinamento, e isso é o que me motiva a cada dia mais, é o que me dá um pouquinho mais de energia a cada dia, a cada competição, a cada viagem. Olha quem disse que está aqui, ó. Disse para mim, ó. Tô aqui, ó. Oi, Maíla! É a Maíla, que também está sempre conosco aqui. Eu já participei lá da live da Maíla. E, ó, a gente está conversando, é a Maíla, hein? Já vem coisa boa aí, a gente vai trocar uma ideia, tem mais divulgação de conteúdos bacanas aí envolvendo os atletas aqui do Brasil. Eu tenho uma curiosidade com a Maíla. Eu tenho uma curiosidade com a Maíla, né? Eu fui a primeira atleta menor de idade do Brasil a ir para um campeonato mundial adulto. E quem cuidou de mim no mundial era a Maíla. Ela era um pouco mais velha, né? Eu tinha 17 anos, fiquei meio perdida nesse mundial. E a Maíla, que tipo, me deu toda a força durante o mundial. E aí nós acabamos fazendo uma grande amizade. Que bom você falar isso. Eu já sabia dessa história, mas isso demonstra o quanto você é grata por aqueles que fizeram por você, né? Que te ajudaram. Você já mencionou a sua primeira professora, o seu treinador, agora a Maíla. Certamente daqui até o final dessa live você vai falar de outras pessoas que ajudaram, porque ninguém faz nada sozinho, né, Fran? Exatamente, é o que eu sempre falo, né? O atleta nunca vence sozinho, né? O atleta tem sempre pessoas em volta, não é só profissionais, mas a gente tem a parte da família, amigos, pessoas que torcem. Então, todas essas pessoas fazem com que o atleta chegue no auge, né? A gente não consegue chegar sozinho, não. Você falou a parte de quê? Da família? A família está aqui também, ó. A responsável aí, aquela que te levou para esse caminho aí do esporte de alto rendimento, para o atletismo de 100, 200 metros, 4 por 100, a sua irmã Graciela. Foi ela mesma a responsável. Sou muito grata a ela por tudo, né? Desde a minha primeira viagem até as últimas que eu tive um pouco mais de dificuldade para ir, e ela sempre me deu muito suporte, sempre me deu muita força. Então, eu acho que ela realmente é a responsável por eu estar onde eu estou hoje. Tá certo. O Fernando Miranda falando conosco aqui também, ó, disciplina. A disciplina. Eu concordo com você, que eu também falei isso para ela. Né? No período da pandemia, inspira todos nós a acompanhar a rotina de treino da Franciela mesmo. O que você acha disso? Na verdade, assim, a pandemia acho que pegou todo mundo de surpresa, principalmente para nós, atletas. E eu que sou prova de velocidade, eu trabalho com muito peso, né, bastante tiro. E a partir do momento que eu me peguei sem pista para treinar, porque foi fechada a pista da cidade, os parques foram todos fechados, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a conversar com o meu treinador, e a gente está junto há 18 anos, e aí eu falei, Adriana, eu preciso fazer alguma coisa. Ele falou, vamos levar uns pesos para sua casa, a gente adapta e a gente treina em casa. E aí eu fico feliz de poder motivar as pessoas e mostrarem que os treinos não são só feitos dentro de academia ou pista, que a gente consegue adaptar, sim, os treinos em casa e ter uma disciplina também nessa quarentena. Tá certo. Participando conosco também o Cláudio Montenegro, que é um grande amigo, elogiando aí o nosso trabalho. O Alcides, que é também professor, grande abraço, meu amigo, está sempre nas nossas lives aqui, a gente tem que prestigiar os nossos amigos. Eu queria saber, assim, como é que foi a trajetória na preparação para essa medalha no PAN, assim? Você se lembra bem? Como é que você se preparou? Como é que foi chegar? Foi a sua primeira grande competição, o Pan-Americano? Não, na verdade, eu já tinha ido para acho que uns 5 campeonatos mundiais, né? Em um deles eu fui 4º lugar nos 100 metros, que foi em 2005, no Mundial Menor. Fui medalha de bronze no revezamento medley. Mas, assim, de nível adulto, foi a minha principal competição. Não foi fácil chegar no Pan-Americano, porque eu pensei em parar em 2010, né? Então, foi uma fase difícil da minha carreira.
Eu estava vindo de 2 temporadas muito ruins, porque eu decidi me dedicar um pouco à faculdade. Logo que eu terminei a escola, eu falei, eu vou engatar a faculdade, porque eu preciso ter uma profissão depois que eu parar o esporte. E aí eu me formei em fisioterapia, tinha estágio, aula e treino. Então, eu tive 2 anos muito difíceis, que foi 2009 e 2010. E no final de 2010 eu coloquei na cabeça que eu não queria mais treinar. Fiquei 3 meses parada e depois eu falei, não, eu vou tentar mais um ano e se eu achar que não dá mais, eu vou trabalhar, já tenho uma formação. E esse 1 ano foi muito bom, eu voltei a correr de novo, ganhei confiança, treinamos muito para essa medalha, isso nós não podemos negar, e eu acho que foi uma das minhas grandes conquistas, assim, ver aquela medalha. A gente sabia que poderíamos ganhar uma medalha no Pan-Americano, mas sabíamos que ia ter os Estados Unidos lá, e o nosso revezamento simplesmente foi perfeito. Eu assistia, né, revi a corrida, né, do 4 por 100, e confesso que chega a dar uma afliçãozinha, né, porque teve um dado momento ali que vocês estavam na frente, de repente mudou o jogo e vocês foram atrás e conseguiram a medalha de ouro. Eu fico pensando que naquela hora ali, próximo de entregar o bastão, de receber deve ser a parte mais tensa, e de entregar também deve ser um momento assim, de muita concentração para o atleta, né? Na verdade, assim, para quem assiste, dá um nervoso mesmo, né? Porque não pode ter erro, é uma prova muito rápida. Mas para a gente que está na pista, a gente treina muito as passagens. Então, a gente tem muita confiança em quem vai passar e quem vai receber. Então, para a gente é muito tranquilo. Nesse Pan-Americano, eu passei para a Rosângela. E é muito engraçado, porque eu e ela, a gente tem uma sintonia muito grande. Eu nem preciso chamar a mão dela, que ela sabe o momento que eu vou chamar. Então, pra gente é muito tranquilo. Parece que a gente está nervosa, mas pelo menos eu, quando entro na pista, eu fico muito tranquila e confortável no revezamento. Eu vi que rolou até um samba no final ali, pessoal, sambando. Tu também... eu não vi você no samba. Você não... Eu não sei sambar. Eu deixei para quem sabe, para não passar vergonha. Tá certo. Depois disso, você na sua trajetória teve outros grandes desafios, mas em alguns momentos a coisa funcionou, em outros nem tanto, por conta mesmo, como você já chegou a falar um pouco de contusões e de todas as dificuldades. Mas como é que está sendo essa preparação, até pensando na Olimpíada, né? A gente sabe, foi paralisado, não vamos ter Olimpíada esse ano, vai ser no ano que vem, mas como é que está sendo esse ciclo olímpico para você? Na verdade, é o que eu sempre falo para todo mundo, o ciclo olímpico começa quando acaba o outro. Então, nós começamos o trabalho depois de 2016, pensando em 2020. Eu estou com 32 anos, sou uma das velocistas mais velhas hoje do Brasil, então os meus treinamentos têm que ser muito bem feitos, com todo o cuidado, porque a gente sabe que prova de velocidade corre o risco das lesões. Então, meu treinador, eu estou com ele há 18 anos, confio de olho fechado, então essa temporada nós estávamos com bastante cuidado, a gente ia demorar um pouco mais para competir, aí veio essa pandemia. A gente vai usar esse restante de ano mais para trabalhar na parte de fortalecimento, para trabalhar algumas deficiências que eu tenho e que dá para fazer isso fora da pista. E aí, quando voltar para a pista, a gente volta a se preparar para o ano que vem. Mas, assim, deu uma adiada, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, não, porque a gente vai conseguir trabalhar muitas deficiências, algumas dificuldades que eu estou tendo nesse resto de ano. Você, além de atleta, também tem uma formação, você é fisioterapeuta. De que forma esse conhecimento que você tem te ajuda hoje a conhecer melhor o seu corpo, te ajuda no treinamento como um todo? Sendo físio é mais fácil porque eu já conheço um pouco das lesões que podem acontecer, né? E eu escuto um pouco mais o meu corpo. Eu sei que quando eu tô com uma dor diferente, eu já penso o que pode ser, então a gente já trabalha, a gente poupa o treino. E me ajuda bastante na parte de lesão, né? Eu tive 2 lesões bem grandes. É difícil, né? Mas com o conhecimento acabou se tornando um pouco mais fácil, porque eu sabia que tudo que estava sendo feito estava tudo certo, que eu estava na mão de ótimos profissionais, então
Isso me ajuda bastante. Mas é como diz o ditado, em casa de ferreiro, espeta de pau. É mais ou menos isso, né? Eu sempre tenho um físio que está me acompanhando, eu não faço meu tratamento sozinha. Eu sempre tenho alguém me acompanhando, puxando a minha orelha, porque senão não funciona. Então, eu fico pensando, mesmo com todo esse conhecimento, é lógico que você também tem conhecimento sobre a psicologia do esporte, mas às vezes o atleta é obrigado a lidar com coisas que não passam, nem sempre passa por ele não tem controle sobre isso, ainda mais sendo uma pessoa pública. É mais fácil lidar com uma lesão física do que, às vezes, com um comentário maldoso? Os dois são muito difíceis, né? As minhas lesões sempre foram perto de competições muito importantes, então foi muito difícil. Mas os comentários maldosos eu tento ver da melhor forma possível e tento eliminar a parte ruim do que estão me falando. Uhum. Mas de alguma maneira, a outra querendo participar aqui da entrevista também. A gente aqui tem isso também. Entrevista em casa, home office, a gente tem a participação da minha atleta aqui, ó. Resolveu a participação. Vai perguntar alguma coisa para a Fran? Hein? Quer perguntar para ela? Não, tá tímida hoje, Fran, não quer perguntar. Mas veio aqui olhar um pouquinho. Então, eu estava falando com você sobre essa situação em que você é obrigado a superar essa situação. Você mesmo teve um episódio que isso quase lhe tirou das pistas, mas que você foi e superou. Acho que, às vezes, para alguém que está em casa, nesse momento, triste por alguma coisa que foi falado com ela, hoje mesmo uma das nossas colaboradoras aqui viu um vídeo extremamente maldoso de um jornalista falando de atletas paralímpicos. Até a Rádio Opinião depois vai subir um texto criticando um pouco dessa conduta. Você que já foi vítima desse tipo de comentário, como é que você fez para lidar com isso? Na verdade, quando eu ouvi, eu desabei, porque eu já não estava numa fase boa, principalmente emocional, né? Eu não conseguia correr, tentava competir, não conseguia. E então eu fiquei muito mal, chorei horrores, fiquei 3 meses em casa sem querer voltar mesmo, mas hoje eu levo como um tapa na cara, né? Porque eu acho que as verdades têm que ser ditas e as verdades doem. E naquele momento eu precisava ouvir que realmente eu não estava bem e que eu estava passando vergonha mesmo e que eu tinha que acordar para a vida e ver o que eu queria para mim. Então, hoje eu falo que esse comentário que eu recebi quando eu quase parei foi o que me impulsionou a correr. Até a pessoa que me falou isso, a gente conversou faz pouco tempo, ele não lembrava desse episódio, até porque eu não acho que foi com tanta maldade, foi pensando em mim para frente mesmo. E eu falei para ele que ele é responsável também pelo meu sucesso hoje como atleta, porque se não fosse ele, eu teria desistido da carreira. Então, assim, a gente tem que saber filtrar as coisas, né? A partir do momento que você está na mídia, você tem redes sociais, as pessoas vão vir para te elogiar e as pessoas vão vir para te criticar. E vai de você saber lidar com isso. Hoje eu acho que eu sei lidar muito bem com críticas. As que eu acho que me fazem mal, eu leio e deleto, e as que me fazem bem, eu me apego a esses comentários e tento me motivar com eles. A gente pede a você, amigo torcedor que está acompanhando a live aí, que está comentando, batendo papo com a gente aqui, participando dessa entrevista com a Franciela Krasuski. Será que eu acertei? Meu Deus, eu vou passar essa entrevista inteira passando vergonha aqui. Mas uma hora a gente está certo. Vai, de novo, para eu ouvir direito. Krasuski. Então, vamos lá. Franciela Krasuski. Agora eu acertei. Então, você, amigo da Rádio Opinião que está participando conosco, ó, ajuda a gente aí. Segue lá a Rádio Opinião no Instagram, aqui mesmo no Facebook, dá essa força, que é assim que a gente cresce, a gente desenvolve aí esses conteúdos. A nossa vibe é essa, de bater um papo, de trocar uma ideia saudável com uma personalidade do esporte tão importante quanto a Franciela Krasuski. Agora eu acho que eu fui. Será que foi?
Tartuski. Ai, meu Deus do céu. Não faça vergonha, repórter. E a gente tem participação de diversas pessoas aqui na nossa live. A Maíla falando com a gente aqui, ó. A Fran é uma atleta que é muito disciplinada e por isso fez essa carreira magnífica que tem hoje. Atleta é isso. E a Maíla sabe bem, né, Fran? Sim, na verdade é o que eu falo para todo mundo, né? Eu amo treinar. O mais difícil é o que eu mais gosto de fazer. E aí, quando você ama treinar, que é a parte mais difícil, onde está o sofrimento, tudo flui, né? E eu sempre, desde pequena, como eu me destaquei muito rápido, na verdade, e eu até falo que eu não sou referência para novos atletas, porque a gente sabe que para um atleta chegar no auge vai todo um processo, demoram anos, e na minha situação foi muito rápido. Então, desde como eu me destaquei muito rápido, eu aprendi a ter disciplina desde cedo, então isso me ajudou bastante. Ó, você sabe que tem gente participando de tudo quanto é jeito, né? Tem gente dizendo assim, ó, carreira de modelo? Olha, que eu acho que seria mais fácil que treinar, mas não me vejo modelo ainda. O Francisco quis dizer assim, ó, é a atleta mais bonita do Brasil, além de competente. Francisco Fernandes. Todo mundo concorda, tá, Francisco, com isso, certamente, mas a gente ainda quer que a Fran brilhe muito nas pistas, ela vem fazendo todo o esforço, a gente tem acompanhado aí nesse período de pandemia, o esforço que a Fran tem feito para se manter em forma e certamente fazer um belíssimo papel lá em Tóquio, que era para ser 2020, mas vai ser 2021. A Maíra está mandando... Hã? Eu falo que é engraçado porque eu falei assim, fiz alguns planejamentos na minha vida e seria tentar 2020 Tóquio e depois eu começaria minha transição de carreira e talvez 2024, né? Mas agora pulou para 2021. 21 para 24 está muito perto, então pretendo estar em 2024 também. Então, é isso. A Maíra tá perguntando aqui, ó. Pede para ela falar um pouco dessa parceria treinador-atleta, porque a Fran está com ele por anos. Ela já falou aqui que está há 18 anos, né, com ele e que confia bastante. Mas pedido da nossa chefe, agora eu vou chamar, minha chefe pediu. Você responde, por favor. Na verdade, ele é professor da Prefeitura de Valinhos, né, da Escolinha de Atletismo, e ele que me iniciou, né, foi ele que acreditou em mim, e a gente tem uma parceria muito, muito grande, né, uma confiança muito grande, né, todas as minhas conquistas foram com ele, é um treinador que eu confio de olhos fechados, mesmo tendo meus altos e baixos. Já teve momentos de falar, não vou mais treinar com ele, mas eu falo até para o Adriano que eu tenho ele como um pai, né? Porque ele começou a ficar comigo muito cedo e tudo que eu tenho hoje é o nosso trabalho, então é um trabalho que super dá certo. E eu falo para ele que eu comecei com ele, é com ele que eu vou me aposentar. A gente faz um trabalho em pista de terra. Então, todos me questionam por que você treina em pista de terra, e é um lugar que eu gosto, me sinto bem, o trabalho com ele flui super bem na pista de terra, então a gente continua esse trabalho junto. Mas é base de confiança, e é como se fosse um casamento, viu? Porque antigamente era entre tapas e beijos, a gente brigava bastante, mas agora a gente está bem parceiro. Que bom, né? Bom para o esporte, bom para vocês, para a vida de vocês, né? Mas eu acho que a gente, à medida que amadurece, né? Porque quando a gente é jovem, a gente quer tudo mais rápido do que uma velocista de 100 metros na pista, né? Trocadilho horrível, mas eu tinha que fazer. A gente quer sempre tudo fast, tudo muito rápido. À medida que a gente vai amadurecendo, a ideia de passar por uma universidade, de conviver com outras pessoas e, às vezes, ouvir um não, né? Porque o não ajuda bastante a gente a desenvolver, né? Perder... Eu escutei isso hoje numa live que estava ouvindo ainda há pouco aqui de alguns gestores de esporte, do caso do basquete, e ele estava falando assim, a vitória às vezes engana bastante a gente, né? Nos coloca
numa condição que às vezes a gente nem está, mas conseguiu a vitória. Enfim, a derrota não, a derrota ela parece, né, ensinar um pouco mais. Você também acha que é assim? Na verdade, acho que todos os atletas têm altos e baixos, né? Eu estou em alto nível há 18 anos, né? Como eu disse, eu não tive a base. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, eu não tinha noção que eu poderia chegar em Jogos Olímpicos, eu nem sabia o que era isso, eu fazia mesmo porque eu gostava. Mas eu tive meus altos e baixos, e a gente aprende com as derrotas, a gente tira coisas boas das vitórias, mas é lógico que a vitória é mais gostosa, né? A derrota nos faz refletir sobre muitas coisas, mas eu consegui tirar coisa boa tanto das minhas vitórias como das derrotas. A vida é a trajetória, né? A vida é aquilo que a gente vai experimentando na relação passado, presente, e se adequando para o futuro. Eu penso sempre que na hora em que a gente sabe que vai morrer, a gente deve fazer uma leitura de toda essa trajetória, né? E deve se orgulhar ou não disso. Sempre reflito bastante sobre isso. Eu acho que tudo é, de alguma maneira, um aprendizado. Nosso amigo Fernando Miranda está dizendo aqui que é um bom pensamento, não pare em 2021, segue em frente, que ele segue na torcida, né? Que estão todos na torcida por você. Você tem aí um grupo de apoiadores fiéis que estão esperando ele ver muitas vezes na pista, hein, Fran? Então, eu fico muito feliz, eu acho que como eu já falei, né, isso que me motiva a querer um pouquinho mais, né, eu sei que ao passar dos anos as dificuldades nos treinos vão aumentando, chances de lesões, mas vocês vão cansar ainda de me ver, porque eu não vou parar agora, não. Eu vou levando até meu corpo aguentar. Tá certo. O nosso amigo que falou ali carreira de modelo, você não respondeu a ele. Tem essa possibilidade, carreira de modelo? Imagina. Nunca pensei em ser modelo, nunca. Mas quem sabe, se aparecer alguma coisa, a gente tenta. Apesar que eu acho que correr é mais fácil. Você acha que correr é mais fácil? Acho. Pode ser. Muita gente, nesse momento de ficar à frente das câmeras, tem mais dificuldade mesmo, né? Todo atleta tem alguém que olha... Todo atleta não, eu diria que todo cidadão, né? Porque você deve ter, eu tenho, todos os que estão, de alguma maneira, acompanhando a gente aqui na live da Rádio Opinião, deve ter uma personalidade, alguém que se inspira. Eu gosto de falar sempre, eu sou fã do Oscar Schmidt, sou fã de uma série de outros atletas, jornalistas, atrizes, atores, professores. Então, mas a gente sempre tem um que a gente fala assim, caramba, no ofício, né, no nosso ofício. Então você olha assim e fala assim, poxa, eu queria ter uma trajetória, eu ter oportunidade de estar com aquela pessoa. Você já teve oportunidade de estar assim, lado a lado, de olhar assim, pô, eu te admiro, mas eu vou ganhar de você? Sempre tem, né? Na verdade, assim, eu falo que o meu grande ídolo não era do esporte, que era o meu pai, que foi ele que me motivava mesmo até onde eu estou. Eu passei até por um momento muito complicado, que foi em 2006, quando meu pai faleceu. Eu estava enterrando meu pai numa segunda-feira, quinta-feira eu estava entrando na pista para competir por ele, porque era o que ele mais gostava. Então, eu acho que ele é realmente meu ídolo mesmo. Mas eu tenho um carinho muito grande, assim, pela carreira do Bolt, porque eu vi ele competindo no meu primeiro campeonato mundial, que foi em 2003, com um ano de treino. Olha o cara aí, ó. E assim, eu vi realmente ele vindo da base, né? Ele vindo de uma categoria menor. Quando as pessoas falam assim, ele surgiu do nada. Não, ele não surgiu do nada. Eu vi ele começando. Ele teve vários episódios de competições que não foram tão bem sucedidas. Mas ele se manteve treinando, focado, e chegou onde ele está hoje, né? Porque hoje você fala de atletismo, antigamente as pessoas relacionavam com maratona, São Silvestre. Hoje você fala de atletismo, as pessoas relacionam com Bolt. E pude estar do lado dele, eu tive um desafio em 2013 chamado Mano a Mano, no Rio de Janeiro, e era um desafio dele, e ele que premiou a competição, então
tive um orgulho muito grande e fiquei super feliz de estar ao lado dele. Eu imagino, assim, eu imagino que deve ser, por exemplo, eu gosto de alguns, assim, historicamente falando, de brasileiros e americanos. Eu já falei aqui inúmeras vezes o quanto admiro a dona Ida Santos. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses grandes atletas e às vezes é bem emocionante isso. Tem uma pessoa aqui, ó, que quer saber qual foi o momento mais marcante de sua carreira que você pode ter conquistado ou vivido. Beijo, te adoro. A Lidiane. Lidiane Ai, tá minha melhor amiga. É? É minha melhor amiga. Tá certo. Então ela sabe, né? Ela sabe, ela só quer que você conte pra gente. Né, Lidiane? Na verdade, assim, foram 2 momentos que me marcaram muito, né? Que foi estar na Olimpíada de Londres. Eu tive uma lesão 3 meses antes da Olimpíada. Eu não sabia se eu ia conseguir chegar, se eu ia conseguir correr na Olimpíada. Eu me classifiquei, porém eu tive que me reabilitar em 2 meses. Para o mês seguinte já estar competindo e eu consegui entrar na pista como titular. Então isso para mim marcou. E por ser a Olimpíada, né? E a grande competição, acho que todos os atletas sonham estar. E foi em 2013 quando eu ganhei a medalha de ouro no 200 metros no Troféu Brasil. E assim, fica marcado para mim, eu me emociono de falar, porque um dia antes, meu treinador, na semifinal do 200, ele falou assim para mim: Franciela, é o seguinte, eu só venho amanhã se você correr 22. E eu corria 23:15, 23:20, nunca pensei que eu fosse correr 22. Eu olhei bem para a cara dele e falei: então você pode vir amanhã, Adriano, porque eu vou correr 22. E eu corri 22:76. Então, isso me marcou muito. Eu tenho várias fotos que eu posto até hoje, que dá para ver a emoção na foto, e isso eu vou levar para o resto da minha vida, essa memória dessa vitória. É sempre bom, né? A gente vencer desafios pessoais que acabam sendo desafios coletivos, né? Você acaba sendo seu pai, sendo da família inteira, dos amigos, que todos participando aqui ativamente. Tem gente que está dizendo aqui, ó, que você já teve dia de modelo, ela já deve ter um dia de modelo e está presente no Pinheiros, pode perguntar para ela. Aí o Adalberto Almeida, eu achei até que era meu cunhado chama Adalberto Almeida também. Eu já ia dar um puxão de orelha nele. Não, eu fiz umas fotos para a revista Glamour e para Boa Forma. Foi uma experiência bem legal, assim, acho que como atleta a gente não se vê arrumada, com umas roupas diferentes, e a experiência foi bem válida. Nós já perguntamos isso para ela, mas vale a pena perguntar novamente, porque é a pergunta do Francisco Fernandes, participando conosco aqui: como formar atletas de ponta num país que não valoriza efetivamente esporte, apesar do atletismo sempre trazer medalhas? O Francisco está um pouco chateado com isso aí, ó. Quer saber de você. Jogou para você como é que formar atletas de ponta, como é que se forma atletas de ponta num país que efetivamente não valoriza o esporte. Eu até complemento um pouco do que o Francisco está falando, eu ia te perguntar isso mais adiante na nossa entrevista aqui, que é assim, né? A gente, poxa, pensou que depois das Olimpíadas no Rio, a gente fosse ter aí, sei lá, um outro. Vou até pegar uma coisa que tem se falado muito no futebol. A gente pensou até que o Brasil entraria num outro patamar com seus esportes, né? E o que a gente viu não foi isso. O que você acha? Então, na verdade, a parte de formação é o que eu sempre falo, né? Eu não conheci o atletismo dentro da escola. Eu tive que procurar uma escolinha da prefeitura para poder fazer o atletismo. Então, eu acho que hoje tem muitos professores que estão levando o atletismo para dentro das escolas, mas eu acho que tem que ter mais isso. Eu acho que tem que levar as crianças para ter vivência dentro da pista, não só dentro de uma quadra. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente sabe que hoje a tecnologia fala mais alto, as crianças hoje querem saber de videogame, celular e computador, e isso tem dificultado muito e acaba nos deixando muito triste. Na minha época nem celular tinha, então eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos, né? Então é difícil. Mas acredito que tem muitos professores hoje que estão lutando pelo atletismo, estão lutando pelos esportes dentro da escola, e tenho certeza que vai dar
bastante bons frutos desse trabalho que eles estão fazendo. E, assim, a gente sabe que quando a gente faz um evento muito grande, o país pode passar por algumas dificuldades, foi o que aconteceu no Brasil, mas a gente ainda continua tendo incentivo, sim, né? A gente tem as bolsas que acabam ajudando a gente, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de incentivo também de algumas empresas, até mesmo da mídia, né? Eu acho que se a mídia puxasse um pouco para o lado deles, o esporte seria um pouco mais valorizado, né? A gente sabe que hoje a grande mídia é do futebol, então o fato de não ter mídia complica muito a vida dos atletas. Com certeza. A gente aproveita para ressaltar aqui o trabalho que o Esporte Clube Pinheiros faz, historicamente, no esporte nacional. Né? A Fran me informou aqui, 25% das medalhas conquistadas pelo Brasil tem aí o apoio e a estrutura do Esporte Clube Pinheiros. Tem meu respeito como instituição, seja formadora ou incentivadora do esporte. Então, a gente, às vezes, quando fala um pouco sobre esse momento de formar atletas no Brasil, a gente também tem que ressaltar aqueles que, dentro de um cenário tão difícil como é o nosso, fazem um trabalho para desenvolver e incentivar grandes atletas, como é o caso da Franciela. Né? Esporte Clube Pinheiros, você pode falar melhor do que eu, é uma potência no esporte nacional. Sim, eu estou no clube vai fazer 11 anos já, e sou muito grata a tudo que eu vivi dentro do clube. Eu acho que o clube, desde o começo, me abraçou, me apoiou. Eu não treino no Esporte Clube Pinheiros, né? Eu treino em Valinhos mesmo, como eu disse, em pista de terra. E eles super me abraçaram, me apoiaram na minha decisão. Então, é um esporte que tem motivado muito, incentivado e tem nos dado suporte para chegar nas grandes competições. Você acha que é possível que, se a gente tivesse um outro modelo de formação de atletas, um modelo que, de alguma maneira, juntasse aí a escola, instituições como o Esporte Clube Pinheiro e, em parte, o Estado, né? Porque um dos problemas que nós tivemos no pós-Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Além de toda a corrupção que a gente acabou descobrindo, é que gradativamente o Estado foi retirando dinheiro, seja para melhorar a condição de grandes atletas, como é o seu caso, mas também de pôr dinheiro, de colocar dinheiro na formação de novos atletas. Então, você acha que, se a gente, de repente, tivesse um grande pacto pelo esporte, né, com instituições como o Esporte Clube Pinheiro, a educação, as várias secretarias de educação espalhadas pelo Brasil, e aí o governo federal também, numa estrutura revolucionária, certamente seríamos um país de ponta no esporte mundial. Você concorda com isso? Sim, porque o Brasil, eu falo que o Brasil é várias culturas juntas, né? Então, a gente tem muitos atletas bons que estão escondidos, né? Tem atletas que crescem, passam da idade e acaba não descobrindo o talento que tem, né? Então, o Brasil tem muitos atletas bons. Eu acho que teria que juntar mesmo as escolinhas junto com o atleta de alto rendimento para motivar eles, mas a gente sabe que também precisa de apoio, né? Porque uma criança consegue levar mais ou menos o esporte até uns 16 anos, depois dessa idade, se não estiver ganhando dinheiro, tem que trabalhar. Então, hoje, essa é a realidade. Eu falo isso porque quando eu comecei, tinham mais ou menos uns 30 atletas que treinavam comigo, que foram parando aos poucos, porque eles tinham que começar a trabalhar. Já tinham 16 anos, tinha que fazer alguma coisa da vida, então eles começaram a trabalhar. No meu caso foi diferente, porque como eu me destaquei muito rápido, eu comecei a ganhar bolsa, auxílios, que me incentivou a viver do esporte, e hoje eu consigo viver disso, mas com certeza faria toda a diferença. Você acha que ainda tem essa mentalidade de pensar assim, você só faz isso, você só é atleta? Eu vou te falar, isso não acontece só com você, não, tá? Com a gente também. Você só trabalha como professor? Sim, também como professor. O que você
Você já ouviu isso em relação a você? Muito, não só eu, acho que como todos os atletas. Eu depois vou até contar uma história, mas assim, as pessoas perguntam: o que você faz da vida? Eu falo assim: eu treino. Quantas horas? Depende da época, 4 horas, né? Quando entra para o competitivo, o treino fica um pouco mais curto, umas 3 horas e meia. Mas você só faz isso? Mas depois você faz o quê? Eu falo: eu descanso, durmo, né? Vou para fisioterapia. Nossa, mas é isso que você faz? Mas você não trabalha? E aí um dia eu estava conversando num grupinho, aí me perguntaram: o que você faz da vida? Aí eu olhei e falei assim: sou atleta? Tá, mas você trabalha do quê? Eu sou atleta. Mas como assim atleta? Mas você não tem nenhuma profissão, você tem que trabalhar. Você não consegue viver disso. Eu falei: não, eu sou atleta. Então, assim, as pessoas ainda têm esse preconceito que atleta só treina, come e dorme, né? Só que é o que eu brinco. Eu falo: gente, vamos fazer o seguinte. Eu fico um dia sentado na frente de um computador no escritório e você vai lá para o meu treinamento e faz 3 horas de treino e a gente vê qual que vai ser o resultado. Né? Então, não só um escritório, como a gente sabe que tem outras profissões que exigem muito, mas as pessoas sempre falam assim que vocês só treinam, come e dorme, e realmente essa é a vida do atleta. A gente precisa descansar, a gente precisa se recuperar, a gente precisa comer bem, e tudo isso faz parte de um processo para o resultado. Participando bastante conosco aqui, não tem o menor problema. O Francisco Fernandes pode perguntar, gente, não tem problema. O Francisco perguntou mais uma vez aqui, ele fez uma pergunta bacana, a gente coloca aqui para responder no cenário nacional qual a sua maior adversária. Ele pede desculpa pelo excesso de perguntas. Não tem problema não, pode participar. Hoje são 2, né? 2 não, na verdade está aparecendo as mais novinhas, que eu brinco, eu falo assim, essas novinhas já chegaram para dar trabalho, né? Mas a Rosângela Santos, ela é medalhista olímpica e foi a primeira mulher brasileira a correr abaixo de 11. Tenho uma admiração muito grande por ela. A Vitória está correndo demais, foi medalhista no Pan-Americano, então tem dado trabalho também. Tem a Lohane, que é do Rio de Janeiro, que também eu falo que ela é uma novinha que está dando trabalho e na verdade vai vir forte. Vai vir forte. E eu fico feliz, na verdade, porque ela, a Vitória, são meninas novas, né? Então, daqui a pouco, quem é mais velha vai acabar deixando o esporte e vão vir uma geração nova. E essa geração já começou a aparecer. Isso me deixa muito feliz. Mas você também já correu abaixo dos 11, né? Corri, mas estava com vento, né? A gente fala que quando a gente corre prova de 100, 200, a gente tem a medida do vento e ele só pode ser até 2,0 km por hora. E na minha prova estava mais, estava 4, se eu não me engano. E aí não validaram o resultado. De alguma maneira fica aquela sensação, tem lá a regra que diz que não pode, mas fica aquela outra que, eu de fato consegui. Às vezes também tem coisas que são importantes para nós, né? Nem sempre é tão importante, porque tem essa regra, mas eu, de fato, fui e consegui. Daqui até a Olimpíada, o que você, de alguma maneira, eu sei que tem toda essa questão envolvendo a pandemia, mas você deve ter um planejamento, né? O que você está pensando? Vamos dizer que daqui a 2, 3 meses a gente consegue se livrar dessa pandemia. Qual vai ser o planejamento? Então, é voltar a treinar na pista, né? Na verdade, a gente tem que esperar o calendário nacional, não sei como que vai ficar esse ano, porque todas as competições foram adiadas. Ontem começaria o Campeonato Brasileiro nosso, que seria em Porto Alegre, então tem que esperar realmente o calendário para saber, mas a gente já vai retornar para a pista, vamos começar a fazer um treinamento de base, já pensando, na verdade, no ano que vem, né? Porque os índices olímpicos começam a partir do dia 1º de dezembro, então a gente vai se focar já pensando no ano que vem. Esse ano, se tiver competição, a gente vai fazer, mas o foco mesmo vai ser 2021. O Fernando Miranda participando conosco pergunta assim, os 400. Tem gente querendo alguma vontade de fazer ou não? Vontade eu tenho, não tenho coragem. Na verdade, eu tenho muito medo do 400, não minto, eu brinco com o meu treinador, que eu falo que eu morro de vontade, mas eu não tenho coragem mesmo, porque quem corre 100 metros e 200, no 400 só consegue correr 300 metros. 301 parece que sobe um urso nas costas. Mas quem sabe um dia, se eu tiver um pouquinho de coragem, eu encaro. Já corri 4x4, né, que é mais fácil. 4x4. Sim.
Agora, e os treinamentos para os 4 por 100, que na verdade vocês acabam não estando juntas sempre. Isso é sempre feito um pouco antes das competições ou dentro da competição? Na verdade, a gente faz os treinos individuais, cada um no seu local de treinamento mesmo, nas suas cidades. E aí, quando está perto de competições importantes, a gente tem os camps de treinamento, onde reúne 4, 6, geralmente está indo 6 agora para os camps, e aí a gente treina. Então, geralmente a gente treina um mês antes, eles convocam. Em ano olímpico, eles fazem 2 a 3 camps por ano, então aí a gente acaba treinando. Agora a equipe está se renovando, está entrando as meninas novas. O ano passado a equipe era completamente nova, que a gente foi 4ª no Campeonato Mundial de Revezamento. Então agora já começou a ter um entrosamento. Quando se tem um entrosamento, a gente fica mais fácil para treinar. Então acredito que esse ano, para o ano que vem, vai ser mais fácil de treinar, porque todas já se conhecem. Você já falou que está buscando o índice, vai lutar para participar da próxima Olimpíada do Japão, em Tóquio, e que pretende, de repente, até ir à próxima. Mas, de alguma forma, todo atleta sabe que um dia vai chegar ao fim, né? Até porque, para quem não sabe, assim, é uma luta diária, com nutrição, com a parte física, a parte mental, todas essas questões que envolvem hoje a imagem do atleta, a busca de patrocínio, as coisas não caem na mão, não é? Cheguei vai ter competição, peraí, vou ali na linha de largada e vou chegar na linha final. Não é assim, todo mundo sabe disso, né? Então, mas o atleta sabe que um dia vai acabar, pelo menos você já tem uma formação. Mas você pensa, assim, de alguma maneira, em pegar um pouco dessa experiência que você adquiriu ao longo de toda a sua trajetória e colocar, seja na formação de atletas ou no desenvolvimento de um atleta de alto rendimento? Você já para pensar em relação a isso? Ou sei lá, de repente você quer fazer outra coisa. Na verdade... Mas é modelo também, né? Como o rapaz falou... Se você trabalho de modelo, a gente vai para ser modelo. Na verdade, assim, como eu já tinha alguns planos para 2020, que seria já começar a minha transição de carreira, não pararia, né? Tentaria 24, mas eu já começaria a minha transição de carreira, e aí a gente acabou adiando um pouquinho. Eu acho, assim, é difícil para o atleta pensar que não vai viver mais do esporte, e, assim, eu já tô com 18 anos, daqui a pouco eu já completo 20 anos de atletismo, então tem horas que me bate um pouco de pânico, porque, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu já faço tratamento, acompanhamento psicológico, eu tenho acompanhamento da Carla Di Pierro já há alguns anos, então a gente já está trabalhando essa fase da transição de carreira. Esse ano eu já quero ver se eu começo a atender, então eu vou tirar alguns dias para atender, para já começar a pegar prática, e eu quero, não tem como sair do esporte, né? Eu não penso em trabalhar no esporte de alto rendimento, né? Mas também não vou dizer que nunca vou trabalhar, porque se surgir uma oportunidade, por que não, né? Mas o meu foco é mais atleta, eu quero trabalhar mais com atleta de final de semana, assim, que eu brinco, corredor de rua, triatleta, mas na verdade, na fisioterapia, a gente trabalha com todos os tipos de público, né? Espero poder ajudar com a minha experiência de atleta e como profissional a deixar as pessoas melhores, sem dor, e esse é o meu objetivo como físio. Eu sempre penso, eu aqui reflito sempre que eu acho que ninguém melhor do que o atleta que passou pela experiência de participar de grandes competições, como é o seu caso, que conviveu com outros grandes atletas, sabe o que é desenvolver e produzir conhecimento em cima do esporte, né? Então, eu sempre gostaria de ver esses grandes atletas, personalidades como você, como a Varisquinha e outros que eu já tive a oportunidade de entrevistar, à frente de projetos voltados para o esporte. Porque, para mim, vocês têm o primeiro passo para desenvolver bem isso. Aí, agora, é lógico que você vai buscar mais conhecimento técnico, científico, para fazer isso melhor. Por isso, dessa pergunta. Uma moça conhecida sua quer fazer uma pergunta.
qual a prova você não faria no atletismo? É só a sua irmã. Não, o que eu faria, né? Que eu faria no atletismo sem considerar a velocidade. Eu não, brinco até... que você não faria no atletismo. Não faria. Para mim tá parecendo que eu faria. Então ela deve ter mudado ali depois. Tá, então vai o que faria. O que eu faria é lançamento de dardo. Que, na verdade, meu treinador, ele foi campeão brasileiro, juvenil. Ele foi um grande atleta de lançamento de dardo, foi para Sul-Americano, mas com 19 anos, eu acho, ele não quis, foi decidir fazer faculdade, desistiu do atletismo. E quando eu comecei a treinar, ele queria uma atleta que fosse lançadora. Eu comecei no lançamento de dardo, depois eu fui pro disco, e aí caí na velocidade. Então, eu brinco até hoje, eu falo que é uma prova que eu faria com certeza, eu gosto, mas a idade já não permite mais, né, ter começado do zero, mas eu faria. Agora, uma prova que eu não faria... Não sei. Ela colocou aqui que era para dizer que faria. Tá? Mas se você quiser dizer que você não faria, a gente agradece também. Eu acho que as provas mais longas, porque eu não tenho resistência. Até agora eu tô nessa pandemia, eu falei que quando eu voltar para a base, essas coisas, eu vou começar a fazer um pouco mais de resistência. Eu até comecei já a fazer uns treininhos de resistência. Mas para mim é muito sofrido, né? Eu sou velocista, então as provas mais longas, para mim, ficaria muito difícil para treinar. Tá certo. Você acredita que já tem quase uma hora que a gente está conversando? Nossa, passou muito rápido. Eu nem fiquei nervosa, o bom é isso. Você nem ficou nervosa. Eu te falei que você não ia ficar nervosa, que aqui na Rádio Opinião a gente já tem uma técnica que vai acalmando as pessoas, sabe? Sim. Bom, a gente agradece imensamente a sua participação. Tenho certeza que um monte de gente que está assistindo essa live deve estar falando assim, se pudesse colocar aqui, eles colocariam. Tenho aqui, ó. Acho que pelo tanto de... Peraí, tem mais um querendo perguntar. Marcelo, de novo, ó. Acho que pelo tanto que está treinando nos últimos dias, vai fazer meia maratona. Esse Marcelo está te acompanhando mesmo, hein? Ele acompanha, ele comenta no meu Insta, ele segue bastante. Na verdade, eu sempre falo que depois que eu encerrar minha carreira, eu vou fazer uma maratona, né? E eu sou madrinha da filha do Solonei Silva, né, que é campeão da Maratona de São Paulo, acho que ele é tricampeão da Maratona de São Paulo. E eu já falei para ele, falei, Solonei, quando eu parar, a gente vai fazer uma maratona junto. Só que eu preciso ter você do meu lado. Vamos ver se eu vou ter coragem de completar 42. É bem difícil. Eu não vou nem falar aqui que já fui atleta também, que já corri, mas não de alto rendimento, porque da maneira como eu estou hoje, é até uma vergonha. Imagina. Bom, a gente agradece imensamente. Pô, foi muito legal conversar com você, trocar essa ideia descontraída e, ao mesmo tempo, a gente poder apresentar a grande atleta que você é, a grande pessoa. Boa parte da nossa audiência aqui está torcendo. Para você também, como modelo, a gente pôde ver aqui, a gente pôde conhecer sua irmã, suas amigas e todos que estão conosco nessa live aqui da Rádio Opinião. Aqui na Rádio Opinião é assim, esporte é com personalidade, e a gente agradece imensamente a sua participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. As pessoas estavam me cobrando uma live, então a live está aí. Mas eu fico feliz mesmo. E as mensagens que eu recebi é o que me motiva realmente a estar treinando cada vez mais. Eu acho que isso é o reconhecimento do meu trabalho e eu quero poder motivar, incentivar cada vez mais as pessoas. Tá certo. Para todo mundo que passa aqui pela live, eu sempre falo o seguinte, ó, esse aqui foi só o primeiro contato. Certamente, se Deus quiser, isso tudo vai passar, vai passar e a gente vai ter oportunidade de fazer uma outra entrevista presencial. Quem sabe lá no Esporte Clube Pinheiros, que a gente teve a oportunidade aqui de falar do grande trabalho que presta a comunidade do esporte, a sociedade brasileira, apoiando aquele atleta que começa ou uma atleta de grande rendimento, como é o seu caso. Tá certo?
Tá certo. Será um prazer te apresentar o Esporte Clube Pinheiros, que quer queira, quer não, é minha segunda casa também. Então, será um prazer. A você, amigo da Rádio Opinião, que acompanhou essa live benigna aqui com a Franciela. Eu não vou falar o sobrenome para não errar, mais uma vez. A gente agradece assim, a audiência e convida vocês para continuar acompanhando aí as outras lives que a gente está preparando aqui. Amanhã nós vamos falar com o Rafael Cazé, que é o autor de livros de jogadores, personalidades, sobre clubes de futebol, é um escritor. Aqui é assim, um dia a gente fala com uma grande atleta, outro dia a gente fala com um grande escritor, outra hora a gente vai falar com um técnico. Aqui é Rádio Opinião Esporte com personalidade. Obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Você ouviu? Ouvi. Boa noite, foi um prazer, muito obrigada mesmo. Fico muito feliz pelo convite e estou aí. Quando precisar, pode entrar em contato. E foi um grande prazer, de verdade. Obrigado. Boa noite. Boa noite.